Vem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me traz... Meus pesquisadores, cientistas e apaixonados por ciência, está começando Ciência Interativa, uma produção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a UERN-TV. Está no ar o Ciência Interativa. Em algum momento da sua vida você já recorreu ao chá da mamãe ou à receita secreta de lambedor da vovó quando não estava se sentindo bem? Pois é, o uso de plantas para aliviar as dores e curar doenças é bem comum aqui no nosso país. E o interessante é que grande parte desses medicamentos são feitos de produtos naturais, em especial as plantas. Então a estudante de jornalismo Amanda Amorim foi procurar uns chás que servem para sintomas básicos como a gripe. O senhor conhece alguma receita com planta medicinal que curou ou cura alguma doença? Não, receita não. Agora, a casca do pau eu conheço, casca de pau. Casca de angico, chabeira. Eu já usei a quebra-pedra para os rins, a beterraba com cenoura também para problema de rins. Melancia, batata, macaxeira que é para sua mente. Você come, fica com a memória perpetuada. Batata para você ficar firme na carne. Provavelmente você tem uma mãe, tia ou avô que possui uma receita natural para curar qualquer doença. Mas será que as plantas têm esse poder? Hoje a gente tem sim muitos trabalhos mostrando a eficácia dessas plantas. Hoje a gente já tem incentivo da própria Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde. A gente já tem políticas implementadas para a valorização e para a utilização racional dessas plantas, tendo em vista que a grande maioria das pessoas, cerca de 80% das pessoas, utilizam plantas medicinais de alguma forma para tratar seus problemas de saúde. Dona Floripes que o diga. Ainda criança aprendeu com a mãe a receita de um lambedor e desde então ela faz uso dele sempre que precisa e compartilha com quem pede. Dona Floripes, aproveite e deixe uma de suas receitas, uma de suas dicas de chá, de planta, de lambedor. Compartilhe com a gente. Eu faço um lambedor que o pessoal chama de lambedor da vovó, com 12 ervas e 4 ou 5 frutas. E sempre que eu passo para alguém diz assim, é santo, me curou. Então, eu tinha um rapaz que eu fiz um lambedor para ele perguntou o que era que eu botava dentro. Eu disse, não vou dizer, porque eu escutei uma vez você dizer que tem determinadas coisas que você não come. Por exemplo, alho, cebola. Aí ele tinha rinite alérgica, aí ele tomou o lambedor e disse, pois eu não fiquei bom da minha rinite alérgica. Aí eu peguei e disse a ele, eu disse, pois tinha alho e tinha cebola. Aí ele disse, não acredito, eu nunca senti o gosto. Ela mistura de tudo, acerola, boldo, hortelã, mas sem dúvidas, o principal ingrediente é o amor. Tenho uma amiga, ela é minha amiga de verdade, e ela acredita no meu lambedor e ela manda eu fazer, eu faço as garrafas bem cheias e ela distribui na sala de aula quando os meninos estão tossindo. E ela diz, tem lambedor? Aí eu já sei que está todo mundo gripado. Aí ela diz, já todo mundo ficou curado. Aí já é de praxe, ela pedir sempre a mim. As plantas medicinais, elas apenas nos ajudam, mas a gente tem que seguir as orientações da medicina. As plantas medicinais estão enraizadas na nossa história. Então, a caatinga ainda é uma prospecção extremamente importante, o uso delas, principalmente com essas finalidades medicinais. A gente vê um pouquinho em algumas comunidades tradicionais, eles utilizam muito ainda dessa flora nativa, né, com fins medicinais. Por isso que a gente tem lambedores, temos algumas outras formas de um chazinho, né, outras formas de utilizar dessas plantas que têm esse potencial medicinal. Tem chás com efeitos terapêuticos, lambedores expectorantes, garrafadas e muito mais. Mas ainda assim é preciso alguns cuidados. Tem que saber qual planta que eu estou utilizando e para que aquela planta serve. Então a gente busca sempre essa orientação de pegar o conhecimento popular da planta e ir na literatura buscar a comprovação científica. Então aquela planta ela já está validada, ela já tem a comprovação para aquela indicação, né? Então na comunidade a gente tem que ter vários
cuidados em relação à identificação da planta, o horário da coleta da planta, o tipo de preparação que eu vou utilizar, né, se eu vou fazer um chá, se eu vou fazer uma preparação para uso tópico. Então, as plantas elas podem trazer muitos benefícios para a nossa saúde, mas assim como os medicamentos, elas também podem causar muitas reações adversas. Amanda é minha amiga, ela é muito legal, trabalha na TV e eu trabalho na Cobal, e para mulher fica boa, ainda tem raiz de pau. Enquanto isso, eu vou tomar o meu chazinho de camomila para acalmar os meus nervos, porque daqui a pouco tem mais ciência interativa. Olá, meu nome é Mirella. Meu nome é Clarice e somos alunas do curso de Pedagogia do 7º período. E atualmente nós estamos participando do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC, que fala sobre a educação de jovens e adultos. E hoje a gente está estudando Paulo Freire. E o objetivo da minha pesquisa é alfabetizar uma pessoa que não pôde frequentar a escola regular. E o objetivo da minha pesquisa é fazer um mapeamento das monografias e dissertações que abordam a temática sobre a EJA, tanto na Faculdade de Educação como no mestrado em Educação pós-Educ, do ano de 2008 até 2017. E é isso. Tchau. Voltamos com o segundo bloco. Você lembra que lá no início eu falei sobre o mastruz com leite? Agora você vai entender como o mastruz pode ajudar no tratamento de doenças, mas não é com leite, viu? Estamos aqui com a pesquisadora e professora Lúcia Lira, que vai falar um pouco sobre o tratamento do mastruz contra a doença leishmaniose. Tudo bom, Lúcia? Tudo bom. De início, como foi que você pensou em pesquisar sobre o mastruz? De onde surgiu essa ideia? Bem, na verdade, no início da pesquisa, nós selecionamos o laboratório da UFESA, que é onde eu trabalhei, onde eu desenvolvi minha pesquisa. Nós selecionamos 5 espécies de plantas medicinais para poder verificar o efeito de uma dessas espécies contra a leishmaniose. E daí a gente fez tipo uma triagem, alguns experimentos para verificar a atividade. E dentre as 5 plantas selecionadas, o mastruz foi que apresentou a atividade contra a leishmaniose. E aí a gente foi mais a fundo tentar entender que atividade seria essa. E como foi a colheita? Vocês pegaram o mastruz, esquentaram na água, que nem a gente está fazendo chá? Como foi isso? Não. Tanto as outras plantas como o mastruz, nós fizemos extrato salino. Nós pegamos as folhas das plantas coletadas, deixamos secar a temperatura ambiente no laboratório. E quando as folhas estiveram secas, a gente fez um pó. E aí esse pó a gente fez uma extração com solução salina, tipo NaCl mesmo, certo? Então a gente deixou extraindo por 16 horas no NaCl, na solução salina. E aí ao final a gente obteve o extrato salino, e aí fizemos as atividades. E o que é essa doença leishmaniose? Bem, leishmaniose é uma doença infecciosa causada por um parasita chamado do gênero Leishmania. Existe 2 formas. É uma doença que é endêmica no Brasil, então existem muitos casos de leishmaniose. E essas 2 formas é a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. A cutânea é caracterizada por úlceras expostas na pele, certo? E a leishmaniose visceral é causada por infecção no sistema do indivíduo todo, que é o calazar que a gente conhece. O nome mais popular é o calazé, no caso. Exatamente. Então, assim, se eu estou em casa, vejo mastruz e agora eu sei que vai curar do calazar, como é que é? Tem que passar por um processo? Não, na verdade, o que a gente detectou na nossa pesquisa foi que a leishmaniose, o mastruz, ele possui efeito em diminuir a infecção por leishmania. Só que esse trabalho que a gente fez foi um trabalho in vitro. Nós retiramos células de camundongos, certo? E essas células foram infectadas tanto pelo agente que causa a leishmaniose cutânea, quanto o agente que causa o calazar, a leishmaniose visceral. E a gente verificou que, infectando essas células e depois tratando com o extrato salino do mastruz, houve uma redução muito alta da infecção, ou seja, ele foi efetivo para diminuir a infecção nessas células. O nosso trabalho foi in vitro, ou seja, em células isoladas. Então é necessário agora, em estudos posteriores, fazer um trabalho em vivo,
ou seja, infectar camundongos e fazer tratamento em camundongos para ver o desenvolvimento da doença, verificar qual seria a dosagem que seria efetiva ou qual a dosagem que poderia ser tóxica para o camundongo. Então, existem algumas variáveis que têm que ser estudadas até chegar na população para a gente indicar, ok, o mastruz ele tem efeito. Você pode usar. Então tem alguns passos. Não faça isso em casa, tá, gente? Não vai pegar o mastruz e utilizar na sua pele sem antes passar por uma pesquisa. Exato. Outra coisa, foi em média quanto tempo essa pesquisa? Essa pesquisa durou 4 anos. Ela foi trabalhada, a gente desenvolveu no laboratório da UFESA, no LabCemol, com a professora doutora Michele Dalvino. Então a gente fez os extratos salinos a partir de lá, que é o laboratório dela que trabalha com atividade biotecnológica de plantas medicinais. E a parte do efeito de leishmania mesmo na infecção, a gente realizou lá na UFMG. Eu passei um período lá e fiz as atividades no laboratório de lá. E a colheita do mastruz foi aqui no Rio Grande do Norte? Sim, o mastruz a coleta foi feita no município de Apodi. No pessoal uma cooperativa que trabalham com produtos naturais. Então, para a gente ter certeza que estava tudo ok com o mastruz, não tinha toxinas, esse tipo de coisa. E vai ter os próximos passos, como você disse agora, né? Pesquisar em vivos, nas pessoas vivas, mas por enquanto... A princípio, o doutorado foi finalizado, então a pesquisa foi concluída. Só que é lógico que ela abriu várias portas para a gente tentar entender vários aspectos do uso do mastruz, como usar, qual será a melhor forma, se a gente poderia injetar no camundongo, ou então a gente poderia botar oral, da forma oral. Então tem várias coisas que a gente pode investigar. A princípio, agora eu vou tentar investigar quais são os componentes que tem no extrato salino. Então a gente vai fazer a fitoquímica para ver o que tem nesse extrato salino que poderia ser o agente, a peça fundamental para esse efeito leishmanicida. Você falou que a pesquisa foi testada em camundongos, mas se fosse em cachorros, outro tipo de animais, daria certo também? Aí tem que ver, porque a gente fez uma dosagem para camundongo, então tem que ter todo aquele estudo para tentar detectar qual seria a melhor condição para testar tanto em humanos como animais, entendeu? Então, a dosagem que a gente utiliza para a célula de camundongo, com certeza é muito menor do que a gente poderia utilizar para in vivo em cachorros, que é de maior porte, em pessoas. Então, tem que ter um estudo também bem específico para cada organismo, um cachorro ou uma pessoa. Além do calazar, quais são as outras doenças que o mastruz também pode ajudar no controle? Então, no dito popular, o mastruz é utilizado para cicatrização de doença, para curar contra vermes. E nosso trabalho, cientificamente falando, nosso trabalho também verificou que o extrato salino do mastruz que a gente utilizou, ele também reduziu a infecção in vitro pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. Então, foi um ponto bem importante também. A gente verificou que ele tem efeito leishmanicida e trypanosomicida. Que são as palavras, né, cientificamente falando. Sim, contra o calazar e contra a doença de Chagas. Falando agora, voltando à parte da colheita do mastruz. Eu posso pegar o mastruz de qualquer lugar e já vai dar certo na pesquisa? Bem, a gente tem que verificar se o mastruz ele é plantado e cultivado de forma natural. Porque se você utilizar algum outro constituinte químico, aí você já altera na composição do que tem, por exemplo, nas folhas dele. E aí, para você obter o extrato, vai ter um constituinte diferente. O que você utilizar de diferente no mastruz, na plantação, no cultivo, vai ter diferença no extrato. Então, você tem que ver a origem, a procedência desse mastruz. Só que lembrando que o mastruz não é para utilizar agora, entendeu? Vários estudos têm que ser feitos até chegar ao uso da população, a recomendação para a população utilizar mastruz contra a leishmaniose. Então, gente, tomar cuidado no uso de outras plantas também. Tudo tem que ser muito bem pesquisado cientificamente. E se você gostou desse programa, assista os outros. Basta você ir no youtube.com/URNTV e seguir nossas redes sociais, @URNTV e @PropegUR.